alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, onde nós colocamos 5 ou 6 textos de apoio, inclusive o texto nosso, de nossa autoria, com base em qual nós fazemos esta exposição. Nós não nos cansamos de dizer aos irmãos que nós não estamos repetindo aqui a lição. A lição os irmãos já leram, a lição os irmãos veem comentada em vídeo-aula pelo comentarista da revista, os irmãos também têm um livro de apoio. Então, nós estamos aqui para dar subsídios complementares. Esta é a proposta do site do portal Escola Dominical. É dar um material de apoio para os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O irmão vai lá no site, tem a sala dos professores, o irmão ali posta a sua pergunta. Nós não respondemos a perguntas feitas nos comentários das nossas redes sociais. Também durante a semana nós disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista, onde os irmãos terão a oportunidade de ter um momento devocional, como também de ter mais informações a respeito da lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós vamos transmitir ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde os irmãos poderão interativamente elucidar as últimas dúvidas da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da aula. A Escola Bíblica Dominical se realiza mesmo em tempos de pandemia, quando o povo do Senhor se reúne na casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós estamos estudando os livros dos reis. O nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening, que é pastor das Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje nós iremos estudar, dentro do terceiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando o ministério do profeta Elias, nós vamos estudar hoje a lição que tem como título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Azerá ou Azera, né? Depende da tradução. Mas o que nós podemos observar logo no título, na lição passada, nós estudamos Acabe e o profeta Elias. Nós vimos como o profeta Elias confrontou a monarquia, como ele confrontou o rei Acabe e a sua política de institucionalização do culto a Baal e a Azerá, quando ele se casou com Jezabel. E ele mesmo se tornou um adorador de Baal e foi, inclusive, edificado um templo a Baal em Samaria e um bosque onde se adorava Azerá. Hoje nós vamos fazer um confronto entre Elias e os profetas de Azerá e Baal. Na verdade, embora o título da lição seja Elias e os profetas de Azerá e Baal, e isso já nos remete ao desafio que foi feito no Monte Carmelo, do qual nós
já anunciamos na lição passada, nós iremos, dentro desta nossa tônica de poder abarcar, dentro do possível, todo o conteúdo dos livros dos reis, não iremos nos jungir ao episódio do capítulo 18 do primeiro livro dos reis. Mas vamos também falar, até porque o nosso comentarista fala também, do episódio da depressão de Elias, e vamos também falar um pouco sobre a guerra entre Israel e a Síria nos dias de Acabe. O episódio também da vinha de Nabote e a guerra fatal para Acabe contra a Síria e a sua morte. Então, nós vamos, ainda que de forma sucinta, verificar todos os episódios do capítulo 18 ao capítulo 22 do primeiro livro dos reis, terminando, então, este primeiro livro dos reis. Na vez passada, e aqui nós vamos já ver, então, esse confronto. Né? De um lado, Elias, que é o profeta do Senhor. Do outro lado, os profetas de Azerá e Baal, que eram 850, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. Ou melhor dizendo, né, inverti, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Elias era o profeta do Senhor. O texto bíblico não é claro, mas na narrativa bíblica nós percebemos que Elias era oriundo das escolas dos profetas, escola dos profetas que foi fundada por Samuel. Então, Elias, e o que eram essas escolas de profetas? Eram pessoas que estudavam, né, a palavra de Deus, estudavam a lei e ensinavam a lei para o povo. Por isso que eles eram profetas, porque eles eram porta-vozes da lei do Senhor. Eles traziam mensagens de Deus, eles serviam a Deus. Samuel havia criado as escolas dos profetas para suprir a deficiência da educação doutrinária doméstica, que foi o motivo pelo qual, no período dos juízes, o povo de Israel patinou espiritualmente. Samuel, ao instituir a escola dos profetas, perpetuou o ensino da lei e criou um grupo de pessoas que serviam a Deus. Então, na verdade, as escolas dos profetas eram onde estavam pessoas que tinham o desejo de servir a Deus, de conhecer a Deus, de estudar a lei de Deus e de poder servir ao Senhor e ensinar a lei ao povo. Era um grupo que mantinha o culto a Deus. E isso no Reino do Norte passou a ser muito importante, porque os irmãos se recordam que com a instituição do culto dos bezerros de ouro por Jeroboão, a tribo de Levi mudou para o Reino do Sul. Então, quem ensinava a lei para o povo eram os levitas e os sacerdotes, ordinariamente. E eles agora não estavam mais no Reino do Norte. Então, o ensino da palavra de Deus dependia única e exclusivamente das escolas dos profetas. E, como se isto fosse pouco, nós vimos na semana passada, na lição passada, que durante o período da seca, Jezabel perseguiu os profetas do Senhor, matou alguns deles, tanto que Obadias, que era servo de Deus, mas era também um dos principais assessores do rei Acabe, chegou a esconder 100 filhos dos profetas para não serem mortos por Jezabel. Então, ser profeta do Senhor, nesse período, era algo extremamente difícil. Era nadar contra a correnteza, nadar contra a maré.
Elias mesmo achava que só ele tinha ficado de servo de Deus. E quando ele se encontra com Obadias, ele fica sabendo que, além dele, havia pelo menos mais 100 filhos dos profetas e o próprio Obadias estavam servindo a Deus. Então, nós vamos ver nesta disposição que Elias parecia estar sozinho, mas ele estava amparado, ele estava com o controle da situação. Por quê? Porque Deus estava com ele. Lembremos das palavras que são ditas nas Escrituras. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, os irmãos percebam que quem está com Deus é a maioria, é um jargão que se costuma dizer, mas é uma realidade, é algo que tem respaldo bíblico. Elias achava-se só, e ele não estava só, mas ele estava com a maioria, porque Deus estava com ele. Quem está com Deus está com a maioria, está no controle, né? É protegido. Elias era o profeta do Senhor, aquele que enfrentava o povo todo. E a mensagem de Elias era a seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Veja que Elias primeiro se apresentou a Acabe, mas depois falou com o povo. Depois de 3 anos e meio de seca, em que supostamente o Deus da fertilidade, da natureza, da chuva, nada tinha podido fazer, e todos se lembravam que Elias havia dito que não voltaria a chover enquanto ele não dissesse. E quantos rituais, quantos sacrifícios não haviam sido feitos por Baal, pelos profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, pelos profetas de Baal, de Azera, para que houvesse chuva e não houve. E Elias então diz para que o povo decidisse. Os irmãos percebam que o problema do povo era a vacilação. Eles estavam em dúvida. Quem é Deus? É Baal ou é Deus? O Senhor de Israel. Quem era o verdadeiro Deus? Veja, depois de 3 anos e meio sem chuvas, nem orvalho, o povo ainda estava em dúvida. O povo ainda não tinha resolvido servir a Deus. Esta é a natureza pecaminosa do homem. Nós vimos na lição passada que o próprio Deus preparou Elias para que ele tivesse a convicção de que Deus era Deus, pela experiência que ele teve com Deus, em que Deus mostrou o seu domínio sobre a natureza, seu domínio sobre a vida, seu domínio sobre a colheita, sobre os fenômenos naturais. Elias vem e lança para o povo. Até quando? Então vamos provar aqui quem é o verdadeiro Deus. Vamos fazer um desafio. O Deus que responder com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. E ele então faz esse desafio e esse desafio é aceito. E todos se reúnem no Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo vai ser dito, vai ser oferecido um animal. E o Deus que fosse o Deus verdadeiro deveria responder com fogo. Vejam, irmãos, que nós devemos tomar bastante cuidado com alguns ensinos que andam por aí, né?
há uns ensinos que dizem que o povo de Israel ele não era monoteísta. Ele não cria um único Deus. Ele cria no Deus de Israel e em outros deuses, simultaneamente. Veja que isso não é bem verdade. Aqui, esta pergunta que Elias faz mostra muito bem que Elias confronta este pensamento. Qual é o Deus verdadeiro? É o Deus de Israel ou os outros deuses? Ou seja, o primeiro mandamento já dizia, não terás outros deuses diante de mim. Deus já havia mostrado para Israel, quando os tirou do Egito, que só existia um único Deus, que eram mentirosos os outros deuses, que os ídolos não eram deuses. Então, a ideia de que Deus de Israel era um Deus entre os outros já é um pensamento gentílico que invadia Israel. Não o genuíno pensamento oriundo da revelação de Deus a Israel. Deus sempre mostrou a Israel que era o único e verdadeiro Deus. Daí porque o Shema Israel, ouve a Israel, o Senhor é o único Deus. Então essa ideia de que foi com o tempo que Israel aceitou um único Deus não corresponde à realidade. Na verdade, havia uma pressão cultural e, por que não dizer, demoníaca, para dizer que, para levar Israel a aceitar o politeísmo. Isto foi uma pressão demoníaca. Não era algo que tenha sido pregado para Israel, tenha sido dado por Deus. Cuidado com esse pensamento que anda por aí, e nas pesquisas que nós fizemos na lição, havia até, lá no Wikipédia, o artigo sobre a Zerá, dá a entender que Israel adorava Javé e a Zerá, e depois é que passou a adorar só a Javé. Não é assim, não. Eles adoravam a Deus, tinham de adorar a Deus, porque Deus se revelou a eles no Egito como o único e verdadeiro Deus, mas eles, pela sua desobediência, pela sua incredulidade, passaram a adorar outros deuses, querendo adorar a ambos. Mas aqui Elias confronta o povo. Confronta o povo. Qual é o Deus verdadeiro? É Deus ou é Baal? Aquele que responder com fogo será o verdadeiro Deus. Então, esse é o profeta do Senhor, é Elias. E os profetas de Baal e Azerá? Nós já vimos, na lição passada, que esses profetas, eles viviam do sustento do rei. Acabe e Jezabel é que sustentavam esses profetas. Eles divulgavam o culto a Baal, muitos deles eram sacerdotes também, que cultuavam a Baal, dirigiam os rituais, dirigiam as oferendas, os sacrifícios, e viviam às custas do reino de Israel. Eram pagos, sustentados pelo governo. E eles ali tinham todas as suas características. Boa parte desses profetas nem israelitas eram, porque foram trazidos por Jezabel. É possível que alguns israelitas tenham se tornado profetas, porque se o governo custeava e fazia sacerdotes dos mais baixos do povo para os cultos dos bezerros de ouro, por que não iriam fazer para o culto a Baal, esse culto que agora estava institucionalizado e prestigiado, inclusive com um templo em Samaria, que era a capital de Israel? Então, não é difícil que houvesse israelitas também ali envolvidos. Faziam parte de uma classe superior da sociedade, porque viviam do reino, eram funcionários públicos, podemos dizer assim, e disseminavam este culto
a Baal. E eram numerosos. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Quem era Baal? Baal era uma divindade. Baal, que significa Senhor. Baal era uma divindade que era adorada já desde os cananeus e era o deus da fertilidade, o deus da natureza, era o deus da fecundidade. Por isso que o culto a Baal envolvia relações sexuais. Porque se entendia que Baal era aquele que dava fecundidade à terra. Era o Deus que dava fertilidade à terra. Era o Deus responsável pela natureza, é o Deus responsável pelas colheitas, pelas plantações, pela proliferação ou reprodução dos animais. Era ele quem dava prosperidade. E havia muitos mitos, muitas histórias. Inclusive se dizia que Baal era continuadamente morto pelo Deus da morte no inverno. No inverno ele se ausentava. Por que isso? A ideia de que no inverno desaparece a vegetação, desaparece a plantação, fica tudo gelo, tudo neve, né? As folhas, as árvores desaparecem. Então, havia alguns mitos nos vários povos de que Baal era morto nesta época e depois ressuscitava na primavera. Então, havia essa ideia. E Azerá era a deusa-mãe. A deusa-mãe. Representada por uma árvore. Simbolizada por uma árvore. Ou uma mulher com seios, né? Uma mãe que amamenta, que também era a deusa-mãe, a deusa da fertilidade. Ela também era responsável pela reprodução dos animais, pelas plantações, pelas colheitas. Era o casal, Baal e Azerá. Quando Acabe construiu um bosque, ele construiu um bosque, o bosque é um conjunto de árvores, não é? Um lugar arborizado, que era para adoração a Azerá. Azerá era esta deusa do bosque, né? Simbolizada pela árvore sagrada. Então, aqui nós temos esses profetas. Eram profetas que dependiam do governo, dependiam da coroa, eram sustentados por eles e eram propagadores de uma série de rituais, inclusive orgias. Então, diante desse desafio, todos se reuniram no Monte Carmelo. E lá vai Elias sozinho de um lado e 850 profetas do outro. Elias, sabendo que numericamente estava em franca minoria, ele diz o seguinte: olha, vamos pegar 2 bezerros, vocês escolham um e clamem primeiro para que Baal responda com fogo. E depois eu vou colocar o outro bezerro e irei clamar a Deus. Os irmãos, notem já aqui 2 pontos. Primeiro, Elias, mesmo tendo sido avisado por Obadias de que havia outros filhos dos profetas, ele diz assim: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450. Então ele tinha aquela ideia de que só ele tinha ficado como profeta de Deus, só ele estava servindo a Deus. Era uma ideia equivocada e que teria sua consequência mais adiante. Aliás, no livro dos Reis, nós vemos bem o problema da imperfeição humana, dos deslizes humanos. Então, nós já vimos lá o deslize de Salomão, quando casa com a filha de Faraó, e a consequência disso. Vemos o deslize de Jeroboão, e agora nós vamos ver o deslize do próprio profeta Elias. A Bíblia, irmãos, é um livro imparcial. Ele é a palavra de Deus. Sejam os vilões, sejam os heróis, eles todos são mostrados como eles são, como homens, e todo homem é imperfeito e pecador.
Aliás, é neste livro de Reis que na oração de Salomão é dito que não há homem que não peque. Elias diz, primeiro só eu fiquei para o profeta do Senhor, daqui a pouco a gente vai ver como esse pensamento equivocado de Elias teria consequências. Mas nós notamos de pronto que Elias manda trazer 2 bezerros. Isto por quê? Porque aquilo que é oferecido a Deus não pode ser oferecido a ninguém. Ele não mandou trazer um bezerro, vocês peçam a Deus, a Baal, para que ele derrame fogo em Baal, e depois eu vou pedir para que Deus mande sobre... Não. Deus exige exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Só o Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Deus exige exclusividade. Então, no mesmo bezerro não podia ser oferecido a Deus e a Baal. Por isso que são 2 bezerros. Ofereçam um a Baal e eu vou oferecer o outro a Deus. Aprendamos isso. O culto a Deus é exclusivo. O culto a Deus não tem parceiros. E é muito triste, nós vemos hoje muitas pessoas querendo dividir o tempo de Deus com outras coisas, querendo dividir a própria reunião que deve ser dedicada a Deus com outras coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém e nós não podemos glorificar a Deus de forma dividida. Terceira coisa que nós percebemos aqui é que deveria vir fogo do céu para atender ao pedido. O pedido devia ser pedir ao Deus, a quem cada um adorava, que mandasse fogo do céu. Por que Elias fez isso? Porque Elias conhecia a Deus. Ele sabia que lá no tabernáculo, Deus mandou fogo do céu para acender o altar de sacrifícios. Na inauguração do templo, também quando Salomão ora a Deus, Deus manda fogo do céu para acender o altar de sacrifícios. Então ele conhecia Deus, sabia que Deus era o mesmo. E ele queria que Deus reiniciasse o seu culto, demonstrasse a sua glória para que o povo recomeçasse a cultuar. Elias dá a primeira oportunidade para os profetas de Azerá e de Baal. Eles começaram a clamar. A Bíblia não diz o horário em que eles começaram a clamar, mas tem-se a ideia de que tenha sido por volta de 6 horas da manhã, por quê? Porque era o horário do sacrifício da manhã, lá no templo. Então, havia já esse costume de se começar o sacrifício às 6 horas da manhã. E os profetas começaram a clamar. E eles prepararam o bezerro e começaram a invocar o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. E dizia, Baal, responde-nos. Porém, a Bíblia diz que não havia voz, nem quem respondesse. E eles começaram a saltar sobre o altar que eles tinham feito. Veja que o culto a Baal, como os cultos falsos, eles impressionam. Eles têm todo um espetáculo envolvido. O culto a Deus é simples. O culto a Deus não é de impressão exterior. Porque Deus olha primeiro o coração do ofertante para depois olhar a oferta. Eu tenho muita preocupação com as preocupações que hoje se tem com o visual.
as preocupações que se tem com a aparência exterior, com uma pirotecnia para emocionar, para empolgar o povo. Verdadeiras peças teatrais, verdadeiros atores. Tudo isto, irmãos, é algo preocupante. Nós precisamos é ter a presença de Deus. Nós precisamos é ter santidade. Nós precisamos ter adoração verdadeira, sincera. Adoração em espírito e em verdade. São esses os adoradores que Deus procura, como Jesus disse à mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Mas as pessoas hoje se empolgam com o audiovisual. Algumas pessoas até nos criticam por causa das nossas pré-aulas, né? Aqui nesta minha salinha aqui, cheia de coisa, eu sou meio bagunçado mesmo, não se deve ser bagunçado, não. Mas, irmãos, eu não me preocupo muito com produção, não. Sou até criticado pelos colegas do portal Escola Dominical, que andam até editando agora. Confesso aos irmãos, contra a minha vontade. Porque eu sou contra essa pirotecnia, essa aparência externa. Nós não podemos julgar segundo a aparência. Eles saltaram sobre o altar. Começaram a se retalhar com facas e com lancetas, conforme era o seu costume, para derramarem sangue, para chamarem a atenção de Baal. Até porque se crê que no sangue estava a vida. Mas Baal não respondia, porque Baal não existia. Porque Baal não existe. Porque Azerá não existe. Só há um único Deus. E a situação era tanta que Elias começou até a zombar. Mandou, olha, fala mais alto, vai ver que ele está ocupado. Quem sabe ele esteja viajando, quem sabe ele esteja dormindo, despertando, fala mais alto. Talvez ele esteja longe, talvez ele esteja dormindo. Alguém pode até espantar, né? Como que um homem de Deus como Elias vai se dar a zombaria? A Bíblia não diz que não podemos ter chocarrices, que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas nesta zombaria de Elias, na verdade, nós vemos Elias ensinando o povo. Veja que ele era profeta. Ele tinha que trazer a mensagem de Deus ao povo. E quando ele fala estas coisas aos profetas, e os profetas atendem, com certeza, começaram a falar mais alto, começaram a gritar, a chamar a atenção do profeta, de Baal, né? Na verdade, Elias estava ensinando o povo, lembrando o povo de que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. De que Deus está presente em todos os lugares. Então, para ser Deus, não pode alguém estar num lugar. Quando ele diz que Baal talvez tenha viajado, ele está dizendo, olha, Baal não é Deus. Porque Deus é onipresente, Deus não pode viajar. Quando ele diz, olha, talvez Baal esteja dormindo, ele estava lembrando o povo do salmo, que o povo era um dos salmos, dos cânticos dos degraus. O Salmo 121, aliás, eu acho que é o segundo cântico dos degraus, que eram aqueles salmos que eram cantados pelo povo quando eles iam às festas de Jerusalém. E lá no Salmo 121 diz assim, o Senhor
Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Elias está lembrando o povo que o verdadeiro Deus, ele está presente em todos os lugares, por isso ele não pode viajar. O verdadeiro Deus não dorme, por isso ele não pode ser despertado. E aqui, entre parênteses, parece que algumas pessoas aí precisam lembrar destas palavras de Elias, porque o que tem de hino, pseudo-hino por aí, dizendo do sonho de Deus, o sonho de Deus. Irmãos, Deus não dorme. Se Deus não dorme, como é que ele pode sonhar? Deus não sonha. Deus não tem sonho. Deus tem planos, projetos, mas sonhos não. Ele não dorme. Era isso que Elias queria dizer. Ele não estava apenas zombando, querendo ridicularizar os profetas. Não, ele estava lembrando o povo de que Deus só pode ser um, que é o Deus de Israel. É o Deus que não dorme, é o Deus que é onipresente. Por isso que não era uma chocarrice, por isso que não era uma má conversação. Era uma ridicularização, mas com fundamento, querendo ensinar o povo. E isto foi até meio-dia. Meio-dia havia oferta de manjares. E aí, então, até meio-dia, Baal não respondeu. Entendemos que foram 6 horas de invocação. Aí Elias disse, agora é minha vez. Quando chegou a hora da oferta de manjares, ele disse, agora é minha vez. Aí Elias chamou o povo. Veja bem que ele não chamou os profetas de Baal e de Azerá. Ele chamou o povo. O seu objetivo era o povo. Nós temos que ter esta ideia, irmãos. A igreja, ela tem um papel profético, ela tem que se voltar ao povo, não ao inimigo, não aos agentes do inimigo. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Ele se dirige ao povo. E a primeira providência que ele fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Ele reparou o altar. Tem um hino muito conhecido que diz assim, em altar quebrado não se oferece sacrifício a Deus. Em altar quebrado não vem fogo lá do céu. Como é que está o seu altar, irmão? Como é que está o meu altar? Estamos em comunhão com Deus? Como é que nós queremos que venha fogo do Espírito Santo sobre nós, se a nossa vida está desconcertada, se nós estamos em pecado, se nosso altar está quebrado? Elias reparou o altar. Deus verdadeiro responde com fogo, mas em altar quebrado não se oferece sacrifício a Deus. Em altar quebrado não vem fogo lá do céu. Primeiro ele reparou o altar. Ele sabia que o povo estava em pecado. Ele sabia que o povo estava apostatado. Por isso ele arrumou o altar. Ele tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Ele colocou 12 pedras para lembrar ao povo. Veja que nós estamos no Reino do Norte, que tinha 10 tribos. Mas ele quis lembrar ao povo que Deus era o Deus de Israel, dos 2 reinos. É o mesmo Deus, ele não havia mudado. E talvez até lembrando o povo de que havia esta divisão por causa da idolatria. Mais um ensino. É preciso haver unidade e integridade
para que a glória de Deus se manifeste. É isso que Elias nos ensina aqui. Aí, então, depois que ele reparou o altar, ele dividiu o bezerro em pedaços, o pôs sobre a lenha, conforme toda a liturgia. Ele encheu de água 4 cântaros e derramou sobre o holocausto. Porque o Deus de Israel não é Deus de confusão. Ele não quis deixar nenhuma margem de dúvida. Ele colocou água para mostrar que quando viesse fogo, tinha vindo fogo de Deus, fogo do céu. Não foi ele que pôs um fogo ali e nem foi uma combustão que ocorreu por causa da seca. Nós encontramos aí, até recorrente aqui no Brasil, em época de seca, nós temos as queimadas. Existem queimadas que são pessoas que colocam fogo, mas existem queimadas que são da própria combustão do material orgânico. Elias não queria deixar nenhuma dúvida de que o fogo que viesse era fogo do céu, não era nada da terra. Por isso ele coloca água. E ele mandou colocar 3 vezes água, até que o rego encheu de água. E na hora em que se oferecia a oferta de manjares, Elias então fez a oração. Também o tempo certo, irmãos. Ele seguiu a lei. Ah, mas ele não era da tribo de Levi, ele não era sacerdote. Era um momento excepcional, até porque não tinha nenhum levita, nem ninguém da tribo de Levi no Reino do Norte. E ele havia sido comissionado por Deus para fazer aquilo. Ele, então, ora a Deus. Oração rápida. Ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Oração simples. Deus é o Senhor. Ele era servo. Tudo que ele tinha feito por ordem de Deus. Por isso que aquela expressão, segundo minha palavra, não pode ser usada como tem sido usada por aí, para dizer que é uma determinação de um servo de Deus. Não, ele fez por ordem do Senhor. Tudo que eu fiz conforme a tua palavra, fiz todas as coisas. E ele pediu para que o Senhor respondesse, para que o povo conhecesse que ele era o Senhor. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Tudo foi consumido, tudo virou cinzas. Porque o fogo do céu caiu. E o povo então caiu sobre os seus rostos e começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus mostrou o seu poder. E quando o povo foi tomado daquele temor e reconheceu o senhorio de Deus, aí Elias mandou matar os profetas de Baal e de Azerá. Aí que ele se volta para os profetas de Baal e de Azerá, que ele tinha ignorado. Eles precisavam ser mortos, porque eles eram agentes da apostasia, agentes do maligno. Eles não podiam ser poupados. E Elias mandou que eles fossem tomados, fê-los descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Alguém pode dizer, mas Elias descumpriu a lei de Moisés, que diz não matarás. Não, não descumpriu, porque a lei mandava matar os idólatras. A lei mandava matar os idólatras. Os idólatras tinham que ser
eliminados. Lembram daqueles que haviam sido envolvidos lá no culto a Baal Peor, já lá no finalzinho da peregrinação no deserto? E que Finés atravessou um deles quando começou a matança? Lá, no episódio do bezerro de ouro, foram mortos 3.000. Porque os idólatras têm de ser mortos. Nós estávamos debaixo da lei. E a matança ali foi legítima. E o rei estava assistindo a tudo. Terminada aquela matança de 850 profetas, Elias se vira para Acabe e, com fé, ele diz: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Não tinha nenhuma nuvem no céu. A seca continuava. Mas Elias sabia que agora que o povo havia reconhecido que Deus era o Senhor, viria a chuva. E ele já mandou o rei ir logo embora antes que a chuva o pegasse. E o Acabe atendeu a ordem do profeta. Subiu a comer e a beber. E aqui nós vemos mais um discrimen entre Acabe e Elias. Veja que o povo se prostrou dizendo: só o Senhor é Deus. Acabe ficou impassível, apesar de toda a demonstração do poder de Deus. Aí o profeta vem e diz: olha, sobe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E o Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu o cume do Monte Carmelo, inclinou-se por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos e começou a orar. Olha que diferença. Acabe, ao ver fogo saído do céu, foi comer e beber. Elias foi orar para pedir chuva. Já tendo avisado o rei para ele comer e beber que ia chover. Qual é a nossa posição? O que nós temos feito quando nós vemos a glória de Deus? Muitos vão comer e beber. Muitos ficam impassíveis. Nem adoram a Deus, como Acabe. Outros vão buscar a presença de Deus. Qual tem sido a nossa atitude? Elias foi orar. E depois de um tempo de oração, ele mandou que o seu moço fosse e olhasse para a banda do mar. E o moço foi lá e disse: não tem nada. E aí Elias começou a orar e mandou ele voltar lá 7 vezes. Na 7ª vez, veio uma pequena nuvem, como a mão de um homem. E ali, quando o moço disse: olha, eu vi uma pequena nuvem, mas é tão pequena como a mão de um homem. Então, o profeta foi imediato. Mandou o moço avisar o rei Acabe para que ele partisse, para que a chuva não o apanhasse. Irmãos, olha o tamanho da fé de Elias. Primeiro, ele já avisou que ele ouvia uma abundante chuva quando não tinha nada. Agora, quando tem uma nuvem, depois de 7 vezes que ele mandou o moço olhar o céu, quando ele vê uma nuvem do tamanho, a pequena nuvem do tamanho de uma mão, assim, ele já manda avisar o rei correndo, porque senão ele vai pegar a chuva no caminho. Ele vai pegar a chuva no caminho. Uma distância de 41 quilômetros. Uma boa extensão. Mas Elias mostra toda a sua fé. Sai rápido, porque senão o senhor pega a chuva no caminho. E a chuva veio mesmo.
Os céus se enegreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva. E Acabe subiu o carro e foi para Jezreel. Então, os irmãos vejam que Elias orou, veio fogo. Agora ele orou, veio chuva. Que fé este homem tinha! Era um gigante espiritual. Mas Tiago nos diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Não era um super crente, era um homem sujeito às mesmas paixões, mas era um homem fiel a Deus, um homem que confiou em Deus e que enfrentou um governo apóstata, um povo apóstata, matou 850 profetas, orou e desceu fogo do céu, orou e veio chuva abundante. O povo reconheceu que só o Senhor era Deus. E depois de ter feito tudo isso, Acabe foi para Jezreel, onde estava lá o seu palácio. E o que fez Elias? Elias foi atrás. Ele também foi para Jezreel. Havia a ordem de Deus para que ele fosse para lá? Não. Não há esta ordem no texto sagrado. Veja que, quando ele orou e Deus mandou fogo do céu, ele diz, conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ele compareceu a Acabe para dar a mensagem da seca. Depois Deus o mandou ir para o ribeiro de Querite. Depois Deus o mandou ir para Sarepta de Sidom. Depois Deus o mandou se apresentar a Acabe. Depois Deus o mandou ir ao Carmelo. Depois Deus o mandou matar os profetas. Depois Deus o mandou que no cume do Carmelo ele orasse para que houvesse chuva. A chuva veio. E aí ele correu atrás de Acabe, indo para Jezreel. Qual era a sua esperança? Era que Acabe, diante dos fatos, matasse ou destronasse, mandasse embora, exilasse Jezabel, que era, afinal de contas, a razão de ser de todo culto a Baal e a Zerá. A esperança, esta ansiedade do profeta foi tanta que ele veio correndo perante Acabe, passou até o Acabe e ficou na entrada de Jezreel. Então, nós notamos, né? Ele mandou o Acabe vir, e ele, quando viu o Acabe indo e com a chuva, ele se empolgou, até porque a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele cingiu seus lombos e saiu correndo. E ficou na entrada de Jezreel, aguardando o momento da notícia de que Jezabel tinha sido morta ou exilada. Para Elias, era o fim do culto a Baal, o fim do desvio espiritual, a restauração do seu povo. É aí que entra aquela questão da uma certa proeminência indevida, podemos dizer assim. Quando Elias disse, só eu fiquei de profeta do Senhor. Então ele achou que tudo tinha sido resolvido. Deus respondeu com fogo, respondeu com chuva, provou que ele é Deus, o povo aceitou,
Não tinha outra coisa que fazer. Os profetas todos tinham sido mortos. Era o fim do culto a Baal e a Azerá em Israel. E ele ficou na entrada da cidade. Aí vem o mensageiro. Aí quando vem o mensageiro diz, olha, eu tenho uma mensagem do palácio. Ele estava esperando, né? Jezabel ou morreu ou foi exilada. Mas a mensagem era da própria Jezabel, que dizia, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel não foi destronada, não foi morta, não foi exilada, e ainda mandou uma ordem, eu vou matar você. Amanhã, assim como você matou meus 850 profetas, eu vou matar. Amanhã, essas horas, você já está morto. Foi, como diz o povo, o mundo caiu para Elias. Como Jezabel continua no poder, dando as ordens, depois de tudo o que aconteceu. O povo não se voltou contra Jezabel, Acabe não se voltou contra Jezabel, e Elias não teve outra coisa que fazer senão fugir. Fugiu para Berseba, já em Judá. Ele saiu do Reino do Norte, fugiu para o Reino do Sul. E lá, em Berseba de Judá, ele deixou o seu moço. Eu me lembro aqui do saudoso pastor Walter Marques de Mello, que trouxe meditações profundas a respeito desse pedacinho aqui, e deixou ali o seu moço. Por que Elias deixou o seu moço em Berseba de Judá? Porque ele não queria que aquele moço que o havia visto orar e descer fogo do céu, que o havia visto orar e haver chuva sobre ele, que havia visto matar os profetas de Baal e Azerá, que o havia visto se apresentar diante do rei, porque parece que esse moço se agrega a Elias nesse instante. Ele não queria que aquele moço se escandalizasse e visse um homem decepcionado, um homem abatido. Ele deixa o seu moço em Berseba de Judá e vai agora para o deserto. E debaixo de um zimbro, depois de um dia de caminhada, ele pede a morte a Deus. E diz, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias se decepciona. Ele pensou que o culto a Baal havia acabado. Ele pensou que a apostasia havia terminado. Ele pensou que ele tinha resolvido a solução. Só que ele esqueceu que quem resolve é Deus. Ele esqueceu que o povo era de Deus. Ele esqueceu de consultar a Deus. E aí é que vem a decepção. E a decepção que se transforma em depressão. Porque a depressão, irmãos, sempre é resultado de uma sensação de impotência que não é seguida de uma confiança em Deus. Elias achou que havia fracassado. Elias achou que tinha sido em vão o desafio que ele havia feito. Porque o culto a Baal continuava, Jezabel continuava, e ele não via saída. Porque ele achou que ele era o profeta do Senhor, que iria resolver o problema. Mas Deus nunca tinha dito isso para ele.
E o problema da depressão está aí. E por que nós temos muita depressão hoje? Nós temos muitas pessoas em depressão. A depressão deve se tornar a maior pandemia do mundo. Veja que o Covid-19 é uma pandemia, mas o número de pessoas infectadas é pequeno em relação à população do mundo. Mas as pessoas que têm depressão é muito mais do que tem Covid-19. Aliás, o Brasil é um país que tem aumentado muito o número de pessoas com depressão nesta pandemia. Por quê? Porque a depressão sempre vem quando a gente nota que não tem condição mínima de resolver os problemas que estão à nossa frente. E diante desta impotência, nós assumimos o fracasso. Não levamos o problema a Deus. Não cremos que Deus possa resolver o problema. E esse que é o problema da depressão. O problema da depressão é que nós achamos que, já que nós não temos a solução, o problema não tem a solução e não há mais o que se fazer, a não ser morrer. Porque mais cedo ou mais tarde, o depressivo vai pensar na morte. Elias estava decepcionado, entendia ter fracassado e pede a morte. Deita e dorme. E depois, um anjo o toca, manda que ele se levante, que ele comesse. Ele come uma comida que foi trazida do céu para ele. E ele volta a dormir. Veja o desânimo daquele homem. Ele come novamente. E com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. O Monte Horebe era o monte em que Deus havia dado a lei ao povo. É o Monte Sinai. E quando ele chega ali, ele vai para uma caverna e passa ali a noite. E o Senhor diz para Elias: que fazes aqui, Elias? E Elias então se queixa. Olha o eu. Só eu fiquei de profeta. E o povo deixou o teu concerto, derribou os teus altares, matou os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E agora buscam a minha vida para tirar. E Deus então vai se manifestar mais uma vez a Elias. Ele havia mostrado que ele era o único Deus, com domínio sobre a natureza, sobre a vida. Agora, Deus se mostra para Elias como todo-poderoso. Mas um todo-poderoso que é doce e delicado e que ama. Veja que ele se apresenta como um vento. Ele não se apresenta como um vento. Quando o Senhor passou um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois, um fogo. Também o Senhor não estava no fogo. Porque Elias achava que Deus, se manifestando como se manifestou com fogo e com a chuva, iria impactar o povo. Mas Deus mostrou a Elias que não é na aparência e nem na demonstração de poder que ele aparece. Mas ele apareceu numa voz mansa e delicada. E disse de novo: que fazes aqui, Elias? E o Elias repetiu a mesma ladainha. E Deus disse: não, Elias, seu ministério não acabou. Você foi chamado, sim, para dar início ao ministério, para pôr fim à apostasia de Israel. Mas a apostasia não vai terminar agora. Ela vai prosseguir. Eu tenho um plano para com Israel. Você ainda tem que ungir Azael, rei da Síria.
tem que ungir, aliás, tem que ungir a Eliseu no seu lugar, a Azael, rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, rei de Israel. Quem escapar de Eliseu, Azael mata. Quem escapar de Azael, Jeú mata. Para que o povo volte a me servir. E não foi só você que está me servindo, não. Ainda existem 7.000 anônimos que não têm a sua fama, que não têm a sua projeção, mas que, assim como você, não se dobraram nem beijaram Baal. Eu sei os que são meus. Eu tenho um povo remanescente. E o seu ministério não vai acabar com você. Não vai acabar com você. Vai continuar com Eliseu. E eu ainda tenho um rei gentil e um novo rei para Israel, uma nova dinastia para Israel. E aí, então, Elias aprende que ele não era o único profeta, que ele era um servo, e que o plano de Deus era maior do que ele. Veja que interessante, porque Deus disse que ele haveria de ungir 3 pessoas. Na verdade, ele só ungiu Eliseu. Azael não foi ele que ungiu, foi Eliseu. E Jeú não foi nem Eliseu que ungiu, foi um filho do profeta mandado por Eliseu. Deus se enganou? Não, é que o ministério de Elias era maior do que o próprio Elias. E esse ministério de Elias era um ministério profético, que haveria de confrontar a infidelidade de Israel, até que viesse o profeta anunciado por Moisés e dito por Deus a Moisés, no mesmo dia em que o povo não creu e não subiu ao Monte Sinai. Deus revela isso a Elias lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, o povo não subiu, só subiu Moisés. E Deus disse, fez bem o povo não subir, porque ele não creu. Mas vai vir um profeta como você, Moisés. A ele o povo deverá ouvir. Enquanto não viesse esse profeta que o povo deveria ouvir, haveria um ministério profético, um ofício profético, tratando com o povo de Deus, até a chegada do profeta como Moisés. E esse profeta, o próprio Elias conheceria lá no Monte da Transfiguração. Lá no Monte da Transfiguração, Moisés, a quem esse profeta, a existência desse profeta foi revelada. E agora aqui a Elias, que fica sabendo da sequência profética que haveria. É a Elias e a Moisés, a lei e os profetas, que preparavam o caminho para este profeta, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o último dos profetas era o Elias que viria, como diz o próprio Jesus, falando de João Batista. Os irmãos, vejam a profundidade dessa passagem de Elias no Monte Horebe. No Monte da Lei, profeta é informado de que o ministério profético, o ofício profético, deveria prosseguir além do próprio Elias. E a morte que Elias estava pedindo, ele nem a teria. Mas, seguindo, Elias entende isso. E ele, então, volta e já vai direto até Abel-Meolá, onde estava Eliseu. Ele entende que não havia fracassado, como ele havia pensado.
é que ele havia se supervalorizado, achado que era o único profeta e achado que ele daria a solução. Mas a solução viria por Deus. E então Elias sai dali e vai direto até Eliseu. E chama Eliseu. Isso já é um assunto de outra lição que nós vamos tratar. Eliseu é chamado por Elias. E a vida em Israel continua. O culto a Baal continua. Teve que arrumar novos profetas, né? Porque aqueles 850 tinham morrido. E Acabe vai entrar em guerra com a Síria. Veja que a sua política de alianças ela não se perpetua. Deus começa a trabalhar de forma a tirar a casa de Acabe. E Acabe vai entrar em guerra contra a Síria, o rei Ben-Hadad. E ele vence o rei Ben-Hadad. Deus lhe dá a vitória, mas Acabe não mata o rei Ben-Hadad. Tendo vencido, e Deus havia dito para ele guerrear, e Deus lhe disse que haveria vitória, um outro profeta disse que ele venceria a guerra, Acabe desobedientemente faz paz com Ben-Hadad. Mais uma vez, em vez de seguir a ordem de Deus, Acabe resolve fazer a aliança, a política da aliança, a política da paz. E por causa disso, Deus vai dizer a Acabe que, como ele havia mantido o inimigo, poupado o inimigo mataria. Acabe ficou indignado. Era essa sempre a reação de Acabe. Ele se indignava com as coisas de Deus. Parece os crentes de hoje que dizem que Deus é obrigado, que Deus tem que fazer o que ele quer. Veja lá em 1 Reis, capítulo 20, versículo 43. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. A sequência do livro dos reis nos fala do episódio da vinha de Nabote, o vizinho de Acabe. Acabe quis comprar a vinha de Nabote para estender o seu palácio. Nabote não vendeu, porque diz que era herança dos seus pais. E Acabe ficou chateado. Quando Jezabel descobriu que Acabe ficou chateado porque Nabote não lhe vendeu a vinha, ela criou toda uma artimanha, proclamou um jejum, mandou que a elite de Jezreel apontasse um pecado em Nabote, trouxe testemunhas falsas e Nabote acabou sendo apedrejado e morto. E aí Jezabel disse, pode ir lá pegar a vinha, porque o Nabote já morreu. Pode tomar a vinha. E Acabe foi lá todo feliz e tomou a vinha para si. Mas Deus revelou tudo a Elias. E Elias foi se encontrar com Acabe. Mais um diálogo tenso entre Acabe e Elias. E Elias diz que assim como ele havia matado Nabote, ele seria morto. E a sua casa seria totalmente destruída. Veja que Deus usa mais uma vez Elias para dizer, agora, dizendo que a casa de Acabe seria destruída. É como se Deus dando uma satisfação a Elias de que a casa de Acabe seria destruída sim. Que não ficaria impune toda a idolatria praticada por Acabe e Jezabel. E Deus dá uma mensagem, inclusive dizendo que Jezabel seria comida pelos cães. Quando Acabe ouve esta mensagem, ele se humilha diante de Deus. Ele rasga suas vestes, se veste de saco, e ele se humilha diante de Deus. E Deus manda dizer ao rei Acabe, por intermédio do mesmo Elias, de que como ele havia se humilhado, isto não aconteceria nos seus dias, mas sim nos dias
dos seus descendentes. Há uma nova guerra contra a Síria. E nesta guerra, Acabe pede a ajuda de Josafá, o rei de Judá, que tinha se aparentado com Acabe. Irmãos, a política de alianças de Acabe foi tão bem sucedida que ele fez paz com Judá. Veja, desde Jeroboão não tinha paz com Roboão, não teve paz com Abias, houve até guerra entre Jeroboão e Abias. Depois, Baasa não teve paz com Judá, houve guerra entre Baasa e Asa, mas Acabe fez paz com Josafá, que era o filho de Asa. E o filho de Josafá, Jorão, se casou com Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel. E nós vamos ver numa lição futura o mal que isto causou. E aí Acabe conseguiu convencer Josafá a lutar com ele contra a Síria. E é antes desta guerra, quando Josafá está lá em Samaria para irem à guerra, que se consultam os profetas, falsos profetas, profetas do Senhor, mas falsos, que não eram do Senhor. E eles profetizam pelo bem, pela vitória. Mas Josafá, que era um homem de Deus, perguntou se não tinha nenhum outro profeta, um profeta de Deus mesmo. E aí Acabe disse que tinha um chamado Micaías que estava preso. Veja como era a situação. Irmãos, depois de tudo que aconteceu no Monte Carmelo, os profetas de Deus eram presos, o culto a Baal continuava. Acabe se engrandecia. E trouxeram este profeta Micaías, e Micaías disse que Acabe morreria. Acabe ficou bravo, mandou colocá-lo na prisão novamente e foi para a guerra. E ainda entrou disfarçado como um soldado comum na guerra, enquanto Josafá estava como rei. E havia uma ordem do rei da Síria para só matar o Acabe. Pensaram que Josafá era o Acabe. E Josafá foi identificado a tempo e se livrou. E um soldado, na sua inocência, atirou uma flecha que acertou justamente o Acabe. E Acabe foi levado para Jezreel e lá morreu dentro do carro. O seu sangue foi derramado justamente como Deus havia dito para Elias. E aí morre Acabe. Acabe morreu, mas a sua dinastia continuava. O seu filho Acasias foi colocado no trono. Deus estava no controle de tudo. Ele havia dito que Acabe morreria no trono, mas a sua dinastia não seria destruída, porque ele havia se humilhado diante de Deus. Se humilhou, mas não se arrependeu. Se humilhou, mas não deixou os pecados. Nem os pecados de Jeroboão, nem a adoração a Baal. O ministério de Elias prosseguia. Deus estava no controle. Mas o culto de Baal também prosseguia. Jezabel também estava ainda mandando e desmandando. Como vai se resolver isto? É o que vamos ver na próxima lição. Amém.